O guardião das pequenas coragens. Pedro morava em uma pequena vila no meio da floresta. Ele era um garoto curioso e sempre adorava explorar os campos e trilhas ao redor. Mas sentia que havia algo mais ali, algo misterioso que ele ainda não havia descoberto. Sua avó sempre dizia para ele não ir muito longe da vila, pois a floresta podia ser perigosa. Mesmo assim, Pedro sentia que estava destinado a encontrar algo grandioso. Um dia, enquanto caminhava por um caminho que ele nunca havia visto antes, Pedro ouviu um som suave vindo das árvores. Parou, olhou ao redor e logo viu uma raposa saindo entre as folhas. Mas essa não era uma raposa comum. Seus pelos tinham um brilho dourado e seus olhos eram como estrelas brilhando. A raposa se aproximou de Pedro com um olhar amigável, como se o estivesse chamando para segui-la. Sem hesitar, Pedro decidiu seguir a raposa. Ela se movia rapidamente entre as árvores e Pedro a acompanhava com os pés ligeiros. Eles caminharam por um bom tempo até chegar a uma clareira no coração da floresta. No centro da clareira estava uma árvore enorme. Seu tronco era tão largo que Pedro mal conseguia abraçá-lo. As folhas da árvore brilhavam com uma luz dourada, como se estivessem iluminadas por dentro. Era um lugar mágico e cheio de mistério. A raposa parou em frente à árvore e olhou para Pedro com seus olhos brilhantes. Com um movimento de cauda, indicou para ele se aproximar da árvore. Pedro, curioso e animado, deu um passo à frente. De repente, uma voz suave e misteriosa ecoou ao redor. Somente aqueles com coragem verdadeira podem atravessar o portal da coragem, a voz disse. Pedro sentiu um frio na espinha, mas não recuou. Ele sabia que estava diante de algo importante. Com coragem, deu um passo mais próximo da árvore. Assim que fez isso, uma luz dourada envolveu seu corpo e ele foi levado para um novo lugar. Era como se tivesse atravessado uma porta mágica. Quando a luz se dissipou, ele se viu em um mundo novo, cheio de magia e mistério. O chão estava coberto por folhas douradas que brilhavam suavemente, e o céu acima parecia mais brilhante do que nunca. Na frente de Pedro, uma grande montanha se ergueva, com um caminho estreito subindo até o topo. Pedro sabia que ali estava o desafio que ele precisava enfrentar. Ele olhou ao redor, sentindo a energia do lugar, e decidiu seguir o caminho em direção à montanha. À medida que subia, o terreno ficava mais difícil, e as árvores ao redor pareciam observá-lo com seus troncos retorcidos e folhas douradas. Cada passo que Pedro dava fazia seu coração bater mais forte, mas ele não parava. Ele sabia que sua coragem seria testada, e ele estava determinado a seguir em frente. Quando Pedro finalmente chegou à base da montanha, uma grande figura apareceu diante dele. Era o guardião da montanha. Ele era imenso, com olhos que brilhavam com sabedoria e poder. O guardião olhou para Pedro e disse: Somente quem tem coragem pode subir até o topo. Você está preparado para isso? Pedro não hesitou. Ele sabia que precisava provar a si mesmo. Com um olhar decidido, ele começou a subir, cada passo mais desafiador que o anterior. O guardião observava de longe, com um sorriso cheio de sabedoria. Quando Pedro chegou ao topo, o guardião desceu até ele e falou com uma voz profunda. Você tem coragem, Pedro. Agora, mostre que está pronto para o que vem a seguir. Com isso, o guardião estendeu sua mão para Pedro, convidando-o a avançar. Pedro, com o coração batendo forte, deu um passo à frente. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. O guardião, então, fez com que o chão começasse a brilhar, e uma grande porta dourada apareceu diante de Pedro. A porta brilhava com uma luz mágica, e o guardião disse: Somente você pode decidir se quer atravessá-la. Essa porta levará você para o próximo passo da sua jornada. Pedro olhou para a porta dourada com um misto de excitação e nervosismo. Ele sabia que esse era o momento mais importante de sua vida. Ele deu um passo em direção à porta,
sentindo o peso de sua decisão. Quando ele atravessou a porta, uma luz dourada o envolveu e ele se sentiu como se estivesse flutuando. Quando a luz se dissipou, Pedro se encontrou em um vasto campo coberto de flores coloridas. O sol brilhava intensamente e o campo parecia mágico e acolhedor. Pedro olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. Ele estava de volta à floresta, mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não sentia medo. Ele sabia que enfrentou o que tinha que enfrentar, e agora era mais forte. O guardião, que estava longe, sorriu ao vê-lo. "Você provou sua coragem, Pedro", ele disse com uma voz suave. "Agora você sabe que a verdadeira coragem vem de dentro de você." Pedro sorriu e olhou para o campo à sua frente. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia enfrentado seus medos e aprendido que, com coragem, qualquer desafio poderia ser superado. Com um último olhar para o guardião, Pedro começou a caminhar de volta para a vila. Ele sabia que, a partir daquele momento, ele seria um novo Pedro. O Pedro que tinha coragem de seguir em frente, não importa o que aparecesse no seu caminho. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal! O Guardião dos Sonhos. Era uma manhã mágica, daquelas que pareciam saídas de um conto de fadas. O céu estava tingido de tons suaves de azul e dourado, e o sol dançava timidamente entre as nuvens, lançando raios de luz que atravessavam as copas das árvores. Cada passo de um menino de 12 anos fazia as folhas secas sob seus pés emitirem um som suave, quase como um sussurro. Ele caminhava devagar, olhando ao redor com atenção, como se cada detalhe do mundo ao seu redor guardasse um segredo esperando para ser desvendado. Seus cabelos castanhos eram curtos e bagunçados, como se o vento tivesse brincado com eles durante toda a manhã. Seus olhos castanhos brilhavam com curiosidade, refletindo a luz que passava pelas folhas. Ele usava uma camiseta bege simples, já um pouco desbotada, com pequenas manchas que mostravam que aquela peça o acompanhava há muito tempo. Suas calças escuras estavam gastas nas barras, como se tivessem sido arrastadas por muitas trilhas antes daquela. Seus pés estavam protegidos por sapatos marrons cheios de arranhões, testemunhas de suas muitas aventuras. Havia algo em sua postura que mostrava que ele carregava mais do que uma simples mochila nas costas. Ele carregava sonhos e esperanças. Ao seu lado, flutuava uma esfera de luz dourada, pequena, mas incrivelmente brilhante. Ela não era apenas uma luz comum. Pulsava levemente, emitindo um calor acolhedor que parecia afastar qualquer sensação de medo ou dúvida. A esfera se movia com graça, como se estivesse viva, acompanhando cada passo do menino. Às vezes, ela flutuava mais à frente, como se quisesse guiá-lo, mas logo retornava para ficar ao seu lado. A luz dourada refletia nas folhas ao redor, fazendo parecer que a floresta inteira estava sendo pintada por pinceladas de sol. A floresta que o cercava era de uma beleza impressionante. As árvores eram altas, com troncos largos cobertos de musgo verde e folhas tão densas que pareciam formar um teto vivo. Pequenos raios de sol conseguiam passar entre os galhos, criando padrões dançantes no chão. O ar era fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e o perfume delicado de flores selvagens escondidas entre os arbustos. O som dos pássaros enchia o ambiente, compondo uma melodia suave que combinava perfeitamente com o cenário. De vez em quando, o menino parava para observar um esquilo correndo entre os galhos ou uma borboleta de asas coloridas flutuando ao seu redor.
Apesar de tudo parecer tão tranquilo, havia algo no ar. Uma sensação de que aquela jornada era especial. O menino não sabia exatamente o que encontraria no final da trilha, mas sentia em seu coração que algo importante o aguardava. Ele olhava para a esfera de luz ao seu lado, como se esperasse que ela lhe desse alguma resposta. Mas tudo o que ela fazia era brilhar suavemente, como se dissesse que ele precisava descobrir por si mesmo. Enquanto caminhava, a trilha começou a mudar. As árvores ficaram mais espaçadas, e o som dos pássaros foi substituído por um silêncio profundo, quase reverente. O chão estava coberto por folhas douradas que brilhavam como ouro à luz do sol. O menino parou por um momento, olhando ao redor. Ele sentiu um arrepio, não de medo, mas de expectativa. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando por algo. De repente, uma sombra enorme começou a se formar entre as árvores à frente. O menino respirou fundo, seus olhos castanhos se arregalando, enquanto ele dava um passo hesitante para a frente. A esfera de luz ao seu lado brilhou mais intensamente, como se quisesse protegê-lo. E então, a criatura surgiu. Ela era imensa, com um corpo que parecia ser feito de raízes e troncos retorcidos. Seus olhos brilhavam em um verde intenso, como duas esmeraldas vivas. Cada movimento da criatura fazia as folhas ao seu redor tremerem, e sua presença parecia preencher todo o espaço. Mas, ao contrário do que o menino imaginava, não havia ameaça em sua postura. A criatura parecia observar, esperando algo. O menino, embora com o coração disparado, deu mais um passo à frente. Ele sentiu o calor da esfera de luz ao seu lado, e isso lhe deu coragem. Ele olhou nos olhos da criatura, sentindo algo diferente. Não era medo, mas um estranho senso de conexão, como se aquela criatura fizesse parte de algo maior, algo que ele ainda não entendia. Quando a criatura finalmente falou, sua voz era profunda, como o som de galho se quebrando em uma tempestade. Mas suas palavras não eram de ameaça, eram de sabedoria, como se carregassem o peso de 1000 anos de histórias. O menino ouviu atentamente, sem desviar o olhar. Ele percebeu que a criatura não era um inimigo, mas um guardião, protetor daquele lugar mágico. Algo dentro dele dizia que ele estava no caminho certo. O guardião levantou um de seus braços imensos e apontou para o horizonte, onde a trilha continuava. Era um gesto claro de permissão, quase uma bênção. O menino sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de gratidão. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ele sentia que não estava sozinho. Ele tinha a esfera de luz ao seu lado, o apoio daquele lugar mágico e a força que vinha de dentro. Sem hesitar, ele começou a caminhar novamente. O sol brilhava mais forte agora, e a floresta parecia acompanhá-lo, como se cada árvore e folha torcesse por ele. O caminho à frente era incerto, mas o menino sabia que com cada passo ele estava mais perto de descobrir quem realmente era e o que precisava encontrar. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal! O menino que falava com as árvores. Era um menino de cabelos curtos e bagunçados, castanhos como a terra molhada após a chuva. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade, e sua pele pálida contrastava com o mundo ao seu redor. Ele vivia em uma pequena aldeia, onde as casas de madeira eram cercadas por jardins cheios de flores coloridas. Naquela tarde quente, quando o sol começava a se esconder atrás das árvores, Eli decidiu explorar a floresta, perto da aldeia.
um lugar que sempre o fascinara com seus mistérios. Ele amava ouvir os sons suaves dos ventos nas folhas e o canto dos pássaros, mas naquela tarde, algo estava diferente. Enquanto andava pela trilha que serpenteava entre as árvores, Eli escutou um som estranho. Era um rugido profundo, como o grunhido de uma besta enorme, mas ao mesmo tempo parecia um chamado, algo que misturava medo e curiosidade. O menino parou, o coração acelerado, e olhou ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que nunca havia ouvido algo assim antes na floresta e a sensação de mistério ficou mais forte a cada segundo. Mas a curiosidade sempre foi mais forte que o medo. Então, sem hesitar, ele seguiu em frente. Com os pés leves e rápidos, Eli caminhou pela trilha coberta de folhas secas e musgo. O céu, que estava claro, agora estava coberto por nuvens escuras que pareciam envolver a floresta em uma sombra misteriosa. O vento sussurrava nas copas das árvores, criando um som suave, quase como uma canção secreta. Eli olhou para cima, para as árvores altas que balançavam suavemente, como se estivessem lhe dando boas-vindas, ou talvez lhe advertindo. Mas o menino estava decidido. Ele queria descobrir o que estava acontecendo ali. Ao se aproximar de uma clareira, o som do rugido ficou mais forte, mais próximo. Ele se agachou atrás de um arbusto e, com os olhos bem abertos, espiou para o outro lado. O que ele viu o fez prender a respiração. Uma criatura enorme, de aparência quase mágica, apareceu à sua frente. O ser tinha o corpo de um homem, mas a cabeça de um grande lobo, com pelagem espessa e escura. Seus olhos brilhavam com uma luz dourada intensa, como se carregassem dentro deles o segredo de todo o universo. A criatura parecia feita de sombras e luz, um ser que não era totalmente da terra, mas também não era completamente do céu. Eli ficou paralisado, mas algo dentro dele dizia que ele não deveria correr. Seus olhos brilhavam de fascínio, misturados com um leve medo, mas a vontade de entender aquilo era maior. O guardião da floresta, como Eli o sentiu naquele instante, olhou para ele com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. A criatura deu um passo em direção a Eli, e o garoto, com o coração acelerado, não conseguiu desviar o olhar. O guardião se aproximou lentamente, suas garras tocando o chão com um som suave, como se estivesse em sintonia com a terra. O silêncio entre os dois parecia interminável, até que o guardião abriu a boca e falou, com uma voz grave que parecia ressoar pelas árvores ao redor. Somente os corajosos podem avançar, disse ele, olhando diretamente para Eli. Você está pronto? Eli sentiu como se seu coração fosse saltar do peito, mas ele sabia que não podia desistir agora. Ele havia seguido até ali e não seria o medo que o faria voltar atrás. Respirando fundo, ele ergueu a cabeça e olhou nos olhos do guardião. Sim, eu estou pronto, disse com firmeza, sua voz tremendo levemente, mas cheia de coragem. O guardião o observou por um momento, com os olhos brilhando como duas estrelas distantes, e então, com um leve movimento de sua cabeça, indicou que Eli poderia passar. A criatura deu um passo para o lado, abrindo caminho para o garoto, como se estivesse concedendo-lhe uma permissão preciosa. Ellie sentiu um calor estranho se espalhar por seu peito, uma sensação de que estava sendo aceito por algo muito maior do que ele, algo mágico e misterioso. Ele deu um passo à frente, com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ao atravessar a clareira, Ellie sentiu a mudança no ar. A floresta parecia viva de uma forma diferente agora. O vento, antes suave, agora carregava consigo o som de risos distantes, como se as árvores e os animais estivessem todos acompanhando sua jornada. Eli andava com mais confiança, seu coração batendo no ritmo de seus passos. Ele sentia como se estivesse entrando em um lugar onde as coisas mágicas aconteciam, onde sonhos e realidades se misturavam. As folhas sob seus pés estalavam suavemente, e de repente, ele se viu diante de uma grande árvore, a maior que já havia visto. Suas raízes se entrelaçavam pelo chão,
formando um caminho dourado que brilhava suavemente, como se estivesse iluminado por uma luz de dentro da própria terra. Ele seguiu o caminho, seus olhos brilhando de maravilha. As árvores ao redor sussurravam entre si, como se compartilhassem segredos antigos, e as flores ao longo da trilha brilhavam com uma luz suave, como estrelas caídas da noite. No final da trilha, Eli encontrou algo ainda mais surpreendente: um portal de luz dourada. Ele parecia pulsar como se estivesse vivo. O menino se aproximou com um misto de excitação e nervosismo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele olhou para trás, para o guardião, que agora o observava com um sorriso suave, quase como se soubesse o que estava acontecendo no coração de Eli. "Você está pronto para o próximo passo?" perguntou o guardião com uma voz suave, mas cheia de sabedoria. Eli sentiu a coragem crescer dentro dele. Ele sabia que aquele portal não era apenas uma porta para outro lugar, mas para uma nova parte de si mesmo, para uma jornada que o tornaria mais forte, mais corajoso e mais sábio. Ele olhou para o guardião uma última vez, respirou fundo e, com o coração cheio de esperança, disse com firmeza: "Sim, eu estou pronto." E com isso, ele deu o primeiro passo através do portal, sabendo que o que quer que o esperasse do outro lado, ele teria a coragem de enfrentar. A floresta atrás de Eli parecia suspirar, como se tivesse finalmente cumprido seu papel. E o portal brilhou ainda mais intensamente, guiando o menino em direção a seu destino. O vento se acalmou, as árvores se aquietaram, e a jornada de Eli, o menino corajoso, estava apenas começando. O pintor de nuvens. Era uma vez um coelhinho jovem, com pelos marrons e orelhas grandes e fofas, que tinha um sonho muito especial. Ele queria, de qualquer maneira, restaurar o céu. Isso porque, há muito tempo, o céu tinha ficado coberto de nuvens escuras e tempestades. O coelho olhava para o céu e sentia uma tristeza profunda, mas também uma grande esperança no coração. Ele acreditava que, se conseguisse restaurá-lo, o mundo ficaria mais bonito e feliz. Ele sabia que seria uma tarefa difícil, mas não estava disposto a desistir. O coelhinho começou sua jornada com um pouco de medo. Ele nunca tinha feito algo tão grande antes, mas sabia que, se fosse corajoso, conseguiria. Ele andou por campos verdes e campos floridos, com flores coloridas que dançavam ao ritmo do vento. Ele caminhou e caminhou, até chegar ao pé de uma grande montanha. O céu acima dele estava bem mais limpo, mas ainda tinha algumas nuvens escuras. Ele suspirou, mas se lembrou de algo importante. "Eu só preciso tentar o meu melhor. Mesmo que o céu não fique perfeito, vou estar feliz com o que conseguir." Ele olhou para as nuvens e, com coragem, começou a puxar as nuvens pesadas. O vento estava forte e as nuvens pareciam tão difíceis de mover, mas o coelho não parou. Ele tentou e tentou, e mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, ele não desistiu. Com cada movimento, ele sentia que estava mais perto do seu objetivo. O coelho percebeu, naquele momento, que o segredo não estava em fazer tudo certo, mas em tentar com o coração cheio de dedicação. A cada tentativa, o coelho começava a entender algo muito importante. Ele olhou para o céu e viu que a verdadeira beleza estava nas pequenas imperfeições. O céu estava sendo restaurado, mas ele ainda tinha algumas falhas, algumas nuvens que não conseguiam ser movidas. Mas, ao invés de ficar triste, o coelho sorriu. Ele percebeu que, sem essas pequenas falhas, o céu não seria tão bonito e especial. Era como um desenho que só ficava perfeito com as suas pequenas imperfeições, algo que o tornava único.
Enquanto o coelho caminhava por um campo cheio de flores coloridas, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de cores quentes e suaves. O vento estava mais calmo e as flores ao redor dele pareciam brilhar com uma luz suave. O coelho deitou-se na grama, olhando para o céu restaurado. Ele sentiu uma paz imensa em seu coração. O céu estava perfeito de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Não porque não tivesse falhas, mas porque ele havia aprendido a amar essas falhas. O coelho sabia que a verdadeira beleza da vida estava em como as coisas aconteciam, com suas pequenas imperfeições, que tornavam tudo especial. Ele fechou os olhos por um momento, deixando o som do vento e o cheiro das flores envolverem seus sentidos. Ele se sentiu grato por toda a sua jornada. Ele sabia que o céu não precisava ser perfeito para ser maravilhoso. Assim como ele, a vida também não precisava ser perfeita, mas sim vivida com amor e coragem. Ele sorriu e a paz tomou conta do seu coração. O coelho se levantou e caminhou mais um pouco pelo campo florido. O céu, agora limpo e brilhante, refletia a felicidade que ele sentia. O céu, mesmo com suas pequenas falhas, era agora mais bonito do que nunca. Ele olhou para o horizonte e sentiu que, com paciência e coragem, poderia enfrentar qualquer coisa que viesse. Ele havia encontrado um equilíbrio dentro de si, um equilíbrio entre as falhas e a beleza. Ele sabia que, em sua jornada, sempre haveria momentos bons e difíceis, mas cada um deles faria parte de sua própria história. Enquanto o coelho caminhava, com o sol se pondo suavemente atrás de ele, ele percebeu algo importante. Não era necessário que tudo fosse perfeito. O que realmente importava era que ele havia feito o seu melhor. E isso fazia com que ele se sentisse feliz. Ele agora sabia que podia olhar para o céu com todas as suas falhas e perfeições e sentir uma grande gratidão. Ele sabia que a vida, como o céu, era cheia de possibilidades. E, ao olhar para o horizonte, ele se sentiu preparado para o que viesse pela frente, com coragem e um coração cheio de amor. O coelhinho continuou sua jornada, agora com um sorriso no rosto, sabendo que ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio, sabendo que, na vida, as pequenas falhas eram as que a tornavam única e verdadeira. E assim, com a alma tranquila e o coração cheio de felicidade, ele seguiu em frente, pronto para continuar criando a sua própria história. Com coragem, paciência e, acima de tudo, gratidão por cada momento vivido. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!